Hey peoples! Hoje é o Dia Mundial da Terapia Ocupacional. Mas terapia ocupacional, o que é isso? De onde surgiu? O que fazem? Então, gente, nesse vídeo eu vim contar aqui pra vocês o que é terapia ocupacional e de onde surgiu. Eu já tenho um vídeo aqui contando mais sobre o que é. Aqui eu só vou fazer uma abordagem pra depois contar pra vocês a história, né, da terapia ocupacional. Vou deixar outro vídeo aqui nos cards, se vocês quiserem podem ir lá ver esse primeiro e depois vocês voltam aqui. Mas enfim, contextualizando aqui, a terapia ocupacional é uma profissão da área da saúde, da educação e da área social que trabalha com pessoas que têm dificuldades físicas, sociais, psíquicas, né, emocionais, para ajudar essas pessoas a terem mais autonomia na vida delas, para elas conseguirem realizar suas ocupações. E a terapia ocupacional utiliza as ocupações e as atividades para poder ajudar essas pessoas, né, e os recursos terapêuticos. Enfim, então, como surgiu essa tal terapia ocupacional? Bom, gente, como muita gente ainda não conhece, a terapia ocupacional ela realmente é uma profissão nova, uma faculdade nova mesmo, mas ela é muito importante e nesse vídeo eu vou contar pra vocês como que surgiu, né? Bom, essa história da ocupação ajudar o homem, né, ser algo que ele vê um significado na vida dele, ela surgiu há muito tempo atrás, desde o Egito Antigo, já se falava sobre isso. Eu vou usar esse artigo aqui, a história da terapia ocupacional, que eu li ele para poder falar para vocês sobre a história. Eu vou deixar no link aqui embaixo na descrição, né, o link do artigo, para quem se interessar e quiser ler também. Enfim, gente, os egípcios, eles utilizavam a ocupação para ajudar as pessoas que tinham insanidades ou tinham muita tristeza também. Só que isso ainda não era registrado nada como uma profissão, alguma coisa assim. E também o Thomas Willis, que ele era um médico e foi o fundador do termo neurologia, ele acreditava e defendia que a ocupação era algo que ajudava as pessoas a ter um melhor bem-estar, a ter mais alegria, e ele indicava ocupações como canto, como as artes, como música, dança, teatro, e até mesmo os estudos, porque ele acreditava que essas ocupações iriam trazer alegria para as pessoas. Mas isso foi algo que acabou ficando meio ali, né? Não foi muito pra frente no decorrer do tempo, porque devido a toda a questão biomédica, toda a questão da crueldade mesmo, a questão de não saber o que fazer com essas pessoas, o que as pessoas acabavam fazendo era violência, tratar essas pessoas com violência, porque elas eram marginalizadas pelas sociedades, eram vistas como anormais, então elas ficavam lá, sofriam maus tratos e também a correção que eles tentavam dar era por meio de choques e coisas assim, né? Não eram uma forma adequada de se tratar. Então, ao longo do tempo começou a se questionar isso, até que surgiu então um tratamento moral, que não precisava necessariamente ser feito por profissionais, às vezes era feito por religiosos, ou às vezes por pessoas que queriam estar ali ajudando, não tinha nenhuma faculdade, assim, nenhum estudo específico que a pessoa tinha que fazer para estar ali ajudando. Esse tratamento moral, ele visava tirar a brutalidade e substituir por gentileza e tirar a ociosidade, que muitas vezes essas pessoas ficavam lá no hospício, por exemplo, o dia inteiro sem fazer nada e ia trocar isso pela ocupação, né? Por fazer alguma coisa que seja significativa, que dê sentido à vida da pessoa, porque todo mundo sabe que o ócio, sim, é importante, mas quando você fica muito tempo ocioso, você se sente perdido, né? Mas como eu disse, qualquer pessoa podia ir lá e querer ajudar essas pessoas, né? Da forma como elas sabiam, não necessariamente como elas tinham estudado em algum lugar. E isso acabou caindo ao longo do tempo, né? Porque pra ajudar uma pessoa que tá com problemas de saúde mental, questões físicas, isso tudo demanda muito conhecimento, porque é uma questão muito sensível, então é preciso cuidado, muito cuidado com isso. Por isso que acabou depois caindo por terra e o que substituiu isso, né, vieram os médicos e começaram a utilizar o termo psicoterapia. Bom, e mesmo que se começasse a falar sobre isso, ainda não era como a psicoterapia que nós temos hoje, porque eram, né, os médicos que estavam fazendo ali, e médico é algo mais diferente, assim, uma questão mais de diagnóstico e tal, é uma questão mais biomédica que existe aqui mesmo, não tanto de pensar no ser humano como um todo, visando a mente e o corpo, era mais só o corpo mesmo. Então, eles viam que a doença mental era uma doença
né, como as outras, não era algo que envolvia subconsciente, tal como se fala hoje, né, inconsciente, tudo isso. Era como se tudo estivesse dentro do consciente da pessoa, nada estivesse escondido e tudo já estivesse ali e, tipo assim, não tinha muito o que ser feito. Até que os estudiosos da época, como Freud, começaram a questionar isso e a buscar compreender que sim, existia coisas além do consciente, existia o inconsciente, existia um subconsciente, e eles começaram a falar sobre isso até que revolucionou esse modo de ver a psicoterapia. E esse termo de psicoterapia foi trazido em 1891 como uma nova forma de um tratamento médico. Enfim, mas antes de Freud já tinha tido algumas outras discussões que instigaram, né, o pensamento daquela época. Por exemplo, o repouso cura, que foi criado pelo, deixa eu ver qual era o nome dele, de Silas Weir, que era um tratamento somático com repouso e uma dieta à base de leite, que era para as pessoas recuperarem a energia delas durante esse tempo que elas ficassem em repouso. E deu até certo, né? E aí depois também veio a questão da ciência cristã, que os cristãos eles usavam as palavras de Deus para ajudar a curar as pessoas, os ensinamentos que Jesus deixou, né, para as pessoas se curarem. E isso realmente também teve muitas pessoas que sentiram essa cura, que ajudou muitas pessoas. E por último veio a revolução da psicodinâmica e o surgimento da psicoterapia. Bom, como antes os médicos acreditavam que tudo era o corpo, quando eles começaram a ver esses processos feitos pela igreja, feito pela essa questão do repouso, começou a se pensar que talvez a mente trabalhasse junto com o corpo para ajudar as pessoas, porque ali na religião não tinha nenhum médico que ia lá e mexia no corpo da pessoa. Era apenas algo que era falado, algo que era lido, que mexia na mente da pessoa e através da mente ela conseguia curar algo que estava ali dentro do corpo dela. Inclusive tem um livro muito bom que é Você Pode Curar a Sua Vida, da Louise Hay, que ela fala sobre isso também, que todas as doenças elas são questões da mente. É um livro interessante para quem gosta desses assuntos assim. Então, esse sucesso dessas pessoas que se sentiram curadas devido a essas questões levaram a uma maior aceitação na ciência de que sim, o corpo trabalhava junto com a mente, uma visão mais biopsicossocial e também uma questão mais holística, né, de ver o ser humano como um todo. Bom, e aí surgiram os psicólogos famosos como Freud, que eu citei, e aí também começou a surgir a terapia ocupacional nesse contexto da psiquiatria dinâmica. Bom, e aí esses primeiros terapeutas ocupacionais, eles se dedicaram muito a compreender como a ocupação poderia ajudar as pessoas, né? Porque mesmo que lá no passado já se tivesse falado sobre isso, essas antigas práticas, elas diferem da prática de agora, porque como eu disse, não era nada feito por profissionais ou um objeto de estudo, alguma coisa assim, era algo feito mais assim na intuição, sabe? E aqui eles queriam descobrir mais cientificamente como isso poderia ajudar. É a mesma coisa quando eu falo que a arte é terapêutica. É claro que a arte é terapêutica, só que depende. Você pode fazer a arte em algum lugar com o professor. Ele é seu professor, ele não tá fazendo um processo terapêutico ali com você. Se você for fazer arte junto com o terapeuta ocupacional, aí sim ele vai estar observando a sua forma de expressão, tudo isso, e aí sim vai ser um momento terapêutico. E, enfim, também, né, voltando àquela questão ali do repouso, cura, isso virou um pouco uma polêmica, assim, porque um médico chamado Herbert Hall, ele concordou muito com a ideia de que o repouso que ia trazer a cura, e ele começou a achar meio estranho e começou a fazer as pesquisas dele para ver se isso era realmente verdade. Então ele inventou o termo trabalho-cura. E nessa questão da ocupação como cura, ele explicou que o trabalho gera o movimento, que gera maior energia nas nossas células, que isso restaura a saúde mental, a saúde física, retira toxinas aqui do nosso sistema nervoso, aumenta a felicidade, que estimula a gente a ter motivação, a ter sono, a conseguir descansar bem e todas essas questões assim. E realmente a gente consegue perceber muito isso quando a gente, por exemplo, na pandemia teve uma quebra, um repouso repentino. Para algumas pessoas até foi bom, né, porque a gente estava sempre num ritmo frenético, que também não é algo que é recomendado assim, né, num equilíbrio ocupacional, mas às vezes
a gente parar com tudo que a gente estava fazendo é um rompimento da nossa vida. Então, isso muitas vezes gera uma frustração, gera uma tristeza. Inclusive, é algo que os terapeutas ocupacionais trabalham quando as pessoas estão em hospitais, por exemplo, né? Porque ela estava acostumada a viver a vida dela normalmente e, de repente, tem um rompimento da rotina dela. E ela vai se sentir perdida, né? Porque tá acontecendo uma coisa triste na vida dela e ela não consegue fazer as coisas que ela fazia antes, as coisas que faziam ela feliz. Então aí surge o TO para ajudar essa pessoa, né, a resgatar sua autonomia, sua autoestima e resgatar sua rotina, mesmo que aos poucos, gradativamente, para a pessoa voltar a ser feliz. Bom, e uma coisa que eu achei bem interessante também que esse artigo aqui traz é que o uso da ocupação ele era visto como algo sintético, algo mais concreto assim do que a psicoterapia freudiana, por exemplo, porque realmente o Freud, a psicoterapia, assim, a psicanálise, ela é algo que mais você vai sentar lá, você vai conversar, você vai tentar lembrar as coisas do seu passado, da sua infância, para você tentar descobrir por que você tem certos traumas hoje em dia, tem certas coisas. E a terapia ocupacional ela realmente difere disso, porque ela é algo mais concreto. Você vai lá e você vai fazer uma atividade com a pessoa, algo mais pensando, não tanto indo pro passado, não tanto indo pro fundo assim da psique humana, mas buscando ressignificar as coisas, buscando compreender aquele ser humano no que ele faz hoje, nas formas como ele se expressa, em tudo isso. Até mesmo um professor uma vez disse que ele encontrou um psicólogo, né, e o psicólogo falou, aí o pessoal do concreto, né, que ele é terapeuta ocupacional, e realmente eu acho que uma das grandes diferenças da psicologia e da terapia ocupacional é essa, porque a psicologia é lá, você entra num consultório, você vai conversar com o seu psicólogo, enquanto na terapia ocupacional você vai lá com o seu terapeuta ocupacional, ele vai te ajudar no seu cotidiano a fazer as coisas do dia a dia, as atividades de vida diária, atividades instrumentais de vida diária e todas essas coisas assim, eu acho que é mais prático. Não falando mal da psicologia, longe disso, porque eu também amo, mas realmente muita gente pergunta, inclusive, qual que é a diferença, essa é a diferença maior que eu vejo, então já esclarecendo aqui. Enfim, tem uma história bem interessante também, bem legal pra contar, que também se trata sobre isso, que esse mesmo professor, uma vez ele tava contando que ele foi trabalhar em equipe, assim, né, que geralmente os profissionais de saúde trabalham em equipe, e aí o psicólogo tava atendendo uma senhora lá e tal, e ela tinha muito medo de cobra, muito medo, e aí ele tava conversando com ela, fazia consultas, assim, fazia tempos que ele tava tentando descobrir se tinha alguma coisa na infância dela, que, segundo Freud, né, eu acho que a cobra significa alguma coisa assim, tipo um assédio, um abuso, alguma coisa assim, e ele tava tentando descobrir se tinha alguma coisa relacionado a isso na infância dela, no passado dela. E aí tá, o TO, né, que a pessoa, geralmente os terapeutas ocupacionais vão no domicílio da pessoa, né, conhecer a vida da pessoa, o contexto que ela vive, as atividades que ela faz. E tá, ele chegou lá, ela morava numa comunidade e aí ele viu que tinha muita cobra lá, no chão, assim, todo quanto é lugar. Tinha muita cobra, por isso que ela tinha muito medo de cobra, então... No caso, não era nada assim, tipo, que tava lá no inconsciente dela, era algo que tava ali no contexto mesmo dela, na vida dela. Então eu achei bem engraçada essa história, assim, que é algo muito importante, eu acho, né, da gente pensar em tudo, assim, não só pensar que talvez seja alguma coisa só do pensamento da pessoa, às vezes é alguma coisa que ela tá vivenciando mesmo. Então eu acho que tem esse lado bem importante, assim, de ter esse concreto, esse sintético. E outra coisa também que estava em questionamento naquela época era que as pessoas faziam uma psicoterapia, elas ficavam lá muito falando, assim, da vida delas, lembrando das angústias, e isso fazia muito mal para as pessoas que já estavam em enfermidade. Então eles se preocupavam muito com isso, né, com essa questão de estar sempre pensando... no que aconteceu de ruim. E então a questão da terapia ocupacional seria vir e atuar na forma de trazer uma ocupação para ressignificar essa tristeza da pessoa, para essa ocupação colocar algo, assim, uma ação para se fazer naquele momento que a pessoa fica em ociosidade, fica
pensando, lembrando do passado, se lamentando pelas coisas, colocar uma ocupação, redirecionar esses pensamentos da pessoa para algo mais saudável. Então, em março de 1917, médicos, enfermeiras, tinha até arquiteto, a gente tinha pessoas de várias das profissões que realmente eles concordavam que a ocupação podia trazer a cura para as pessoas. Então todos se reuniram para poder falar sobre isso. Fizeram uma reunião e aí a National Society for the Promotion of Occupational Therapy, NSPOT, que no caso hoje em dia a gente chama de AOTA, né, que é a American Occupational Therapy Association, que inclusive é a OTA que a gente usa para direcionar a nossa prática, né, porque foi lá que foi escrito as práticas da terapia ocupacional. Foi lá que se agrupou todas as intenções que a profissão terapia ocupacional tinha, como que a gente ia trabalhar com cada pessoa. Então lá tem todas as áreas de ocupação, tem o desempenho ocupacional, então é realmente um direcionamento para nós exercermos a nossa profissão. Então depois aí também teve outra discussão, né? O George Burton era o presidente da AOTA na época, né, que era chamada de NSPOT, e ele decidiu, ele queria muito que o nome fosse terapia ocupacional, porque afinal a terapia é definida como o trabalho médico da doença. E a terapia ocupacional, ela tá relacionada com a ciência médica, por isso que ele queria colocar esse nome, né? E muitas outras pessoas queriam colocar outros nomes, como por exemplo aqui, ó, ergoterapia, né, que ergo significa trabalho, então uma terapia pelo trabalho, trabalho cura, ocupações criativas, adorei esse ocupações criativas. Mas realmente, né, concordamos aqui que a terapia ocupacional foi o melhor nome dado para descrever até hoje como é essa profissão. Bom, e no começo da terapia ocupacional eram feitos muitas coisas manuais, assim como o artesanato, por exemplo, e isso era muitas vezes vendido, né, para eles manterem a renda ali que eles precisavam. Mas isso começou a entrar em discussão, porque eles estavam focando muito naquilo e não estavam usando outros recursos terapêuticos que também iriam fazer muito bem, como a música, as artes, a recreação. E as artes, como eu gosto muito de falar aqui, elas eram muito utilizadas com as crianças, porque criança gosta, né, de desenhar, pintar essas coisas. Só que depois eles acabaram descobrindo que a ocupação principal da criança é o brincar, então eles começaram a trazer mais isso para as crianças e as artes para todo mundo. Enfim, a filosofia da terapia ocupacional é que sempre os seres humanos evoluíram através da ação e do trabalho, por isso que a gente leva isso muito em conta na nossa profissão. Porque isso é uma necessidade humana fundamental, tanto para a evolução, tanto pro existir. Adolf Meyer, inclusive, ele ajudou muito a construir essa filosofia da terapia ocupacional e ele pensou muito sobre o tempo, sobre o que as pessoas fazem durante o seu dia, que as pessoas têm necessidade de dormir, necessidade de se alimentar, necessidade de trabalhar, necessidade de ter seus momentos de lazer. Então ele foi incluindo tudo isso na prática da terapia ocupacional. E até então o principal foco com que a terapia ocupacional trabalhava, o principal público, eram as pessoas com questões de saúde mental. Inclusive era uma época de mudanças culturais e também um ritmo crescente da vida, né? Isso causava ansiedade nas pessoas. Porque aqui, como ele próprio diz, muitas pessoas elas sofrem porque elas querem realizar muita coisa e elas não conseguem realizar, então elas se sentem frustradas. E outras pessoas, elas ficam na ociosidade, o que às vezes acaba gerando sofrimento para elas. E se elas realizarem alguma ocupação, isso vai trazer muito mais significado para as suas vidas, né? Como eu já tinha falado anteriormente, e ele cita aqui também, e isso é importante que para corrigir, né, essas questões assim, existe um equilíbrio ocupacional, inclusive na nossa sociedade hoje em dia. Imagina se isso aqui já estava sendo falado nessa época de 1910, nessa época assim, imagina hoje em dia que a gente está em 2022, existe muito mais estímulo, por isso que existe muito mais ansiedade e muito mais depressão. E, enfim, essa era a questão ali de saúde mental que estava sendo tratada pelos terapeutas ocupacionais até que aconteceu a Primeira Guerra Mundial. E esse também foi um marco super importante para a terapia ocupacional, porque os soldados eles iam para guerras e eles voltavam machucados, eles precisavam de uma reabilitação física e eles precisavam também se reerguer para poder voltar para a guerra. E então os terapeutas ocupacionais começaram a trabalhar com esses soldados para ajudar eles na reabilitação física e para que eles pudessem voltar a fazer sua ocupação, né?
e não perdessem também o significado da vida, né? Porque para muitos soldados aquilo era muito importante, porque era uma forma de defender a nação e toda essa questão, né? Então, quando ele volta fragilizado pela guerra, quando ele volta machucado, ele sente que talvez ele nunca mais consiga fazer isso. Mas aí surge terapia ocupacional para ressignificar tudo isso que aconteceu. E enfim, como essa profissão acabou crescendo, né, acabou necessitando muito desses profissionais devido a essa questão da guerra, começou a se ter mais as faculdades, assim, os cursos para que as pessoas pudessem se profissionalizar. Em 1920 e 1930, foram estabelecidos os padrões de formação, né, pela Eleanor Clark-Schlage, que propôs um curso de treinamento de 12 meses em 1922, com os padrões adotados, né, para se formar como um terapeuta ocupacional. Depois foi para 18 meses e depois foi indo, assim, criando cada vez mais faculdades, mais estudos sobre terapia ocupacional, até chegar como é hoje, né? Inclusive, hoje ainda não existem, assim, tantas faculdades de terapia ocupacional. Aqui em Curitiba, onde eu moro, só tem faculdade de TO na Federal e na Tuiuti, que é uma particular, ou seja, só tem uma particular e uma pública. E na Federal, onde eu estudo, o curso nasceu em 2000, então, ou seja, ele nasceu junto comigo, é um bebê. O curso tem 21, 22 anos, então é realmente um curso bem novo se você for comparar com outros cursos que são bem mais antigos. Enfim, ao longo do tempo foi surgindo, né, mais psicólogos assim que foram influenciando o pensamento, inclusive a terapia ocupacional, para que a gente pudesse se concretizar assim como uma profissão, como um estudo. Foi o behaviorismo, que é algo mais comportamentalista, depois também veio o Jung, o Freud, Adolf Meyer, Alfred Adler, e todos esses foram juntos constituindo a terapia ocupacional, juntando de alguma forma. E também existem várias formas, né, de você trabalhar com terapia ocupacional, não existe só uma abordagem, você pode ter várias abordagens, isso também depende muito do público que você vai atender. E enfim, depois disso, né, veio mais uma guerra. A Segunda Guerra Mundial veio e, de novo, os terapeutas ocupacionais estavam lá ajudando todo mundo, ajudando as pessoas quando voltavam da guerra e tal. E se firmou muito, né, terapia ocupacional nessa época, só que ela acabou ficando meio biomédica mesmo, ficando muito nesse lado médico, assim, muito nessa questão, cuidando muito do corpo, dessa parte física, dessa reabilitação, que acabou deixando de lado o que ela era antes, né, de deixar essa questão da saúde mental e da questão também que é muito importante, a terapia ocupacional pode ajudar muito, mas que naquela época ali ela não estava fazendo muito e os profissionais começaram a questionar. Gente, a gente tá perdendo a nossa identidade, a gente só tá seguindo por um caminho, sendo que tem muitos caminhos pra gente seguir. Vamos pro lado social, vamos pra área da educação, porque os TOs podem trabalhar em tudo isso. Enfim, a Iris, que ela era uma terapeuta ocupacional e também uma psicóloga educacional, ela começou a pesquisar sobre as experiências sensoriais, como sentir as coisas influenciava no nosso desenvolvimento, na nossa capacidade de ver, nas nossas experiências, nos nossos pensamentos, em tudo. Inclusive também na nossa adaptação do comportamento. E ela foi uma figura muito importante, inclusive eu estudei muito sobre ela em neurociência, que é uma matéria que eu fiz, porque ela falou bastante sobre a plasticidade neural e a informação sensorial, que também é muito importante. Também, seguindo a lógica, o pensamento dela, veio a Haley, que ela tem uma frase, inclusive, muito interessante, vou até ler aqui pra vocês. O homem, por meio do uso de suas mãos, quando elas são energizadas pela mente e pela vontade, pode influenciar o seu estado de saúde. Eu achei muito interessante isso, porque eu gosto muito de fazer as coisas, de fazer arte, de fotografar, mexer na câmera aqui nos botões, pegar tinta, passar nas mãos. Então a gente geralmente sempre faz isso porque tem alguma coisa aqui na nossa mente que precisa sair pelas nossas mãos, ser concretizado para fora da gente. E isso influencia muito na nossa saúde, no nosso bem-estar, né? Porque a gente consegue tirar algo que estava no mental e trazer para o concreto. Eu acho que essa é a grande questão, né? Então eu achei muito interessante essa frase. Inclusive também me lembra bastante o Reiki, que é essa parte das mãos energizadas. Se você não conhece Reiki, também tem um vídeo aqui falando sobre práticas integrativas de saúde, né? Psicoterapias complementares. Enfim, a Haley também disse que a gente precisa de muitos estímulos para manter
nosso cérebro saudável, a nossa vida saudável, e ela dizia que a melhor forma de manter esses estímulos é tendo uma ocupação. E, enfim, essa questão da ocupação realmente revolucionou o mundo, revolucionou os cuidados, e muitos médicos realmente começaram a notar também, tanto que isso virou uma profissão, porque realmente era algo que acontecia, que gerava cura nas pessoas. E é uma profissão hoje em dia que eu amo muito. Eu espero que vocês tenham gostado de conhecer mais sobre essa história da terapia ocupacional. Deixem aqui nos comentários o que vocês acharam. Me sigam no Instagram, que é @isabelatesc, com K no final. E continuem acompanhando aqui no canal, tem mais vídeos de TO aqui, então vocês podem ir lá assistir também, podem me pedir vídeos que vocês querem ver. É isso, gente, eu espero muito que vocês tenham gostado. Hoje é o dia do terapeuta ocupacional, então feliz Dia Mundial do Terapeuta Ocupacional. É isso, tchau e um beijo!